Olá, que a paz do Senhor Jesus e a bênção de Deus esteja na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo a nossa fé dos 150 salmos em 150 dias. E hoje nós vamos ler o salmo de capítulo 69, né? E eu creio que Deus ele irá abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Já são 69 dias de bênçãos e de vitória, e pode ter certeza que Deus ele tem mais bênçãos preparadas para a sua vida no nome do Senhor Jesus. E nós iremos concluir os 150 salmos nos 150 dias. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que todos os dias você também receba a oração diária e a leitura do salmo em o nome do Senhor Jesus, né? Então, aproveite e compartilhe com seus amigos, colegas, né? Para que eles também vivam essa mesma fé conosco, no nome de Jesus. Então vamos ler aqui o Salmo de capítulo 69, que diz assim: o lamento do Messias. É o Salmo de Davi. Davi, ele foi o autor da maioria dos salmos. E ele era muito sincero diante de Deus em relação do que ele sentia, do que ele vivia, o que se passava pelo coração dele naquele momento. Ele não escondia para ele desabafava com Deus. Então, veja bem, nós precisamos desabafar com Deus, temos que ser sinceros diante de Deus. E isso fez com que Davi fosse, a Bíblia diz que ele é o segundo coração de Deus, porque ele era um homem sincero diante do Senhor, diante de todos. Ele relatava o que se passava no seu coração. E diante de Deus ele desabafou, né? Pediu misericórdia, expôs diante do Senhor aquilo que ele vivia. E aqui diz o seguinte, a palavra de Deus, no versículo 1 do Salmo 69, diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Então, ele pede para que Deus o salve. Todos os salmos que nós lemos de Davi, nós sempre lemos misericórdia, ele pedindo misericórdia, pedindo compaixão do Senhor, e aqui ele pede para Deus salvá-lo. Ele pede a ajuda de Deus. Então ele diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Então ele estava se sentindo atolado. Momento ele diz que estava se sentindo atolado, em outro momento ele estava se sentindo afundando cada vez mais. Olha só a sinceridade dele diante de Deus. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Então vejam bem, ele desabafa perante Deus, diante de Deus, para Deus, o que ele estava sentindo. Ele é sincero, ele disse que estava cansado de clamar, ele disse que a garganta dele se secou, ele estava cansado de esperar. Às vezes, nós temos essa falsa sensação. Às vezes a pessoa começa a achar que está esperando demais, cansada de esperar. Às vezes a pessoa fica ansiosa, e isso vai trazendo a ansiedade, e essa ansiedade vai trazendo uma angústia, e essa angústia vai trazendo um estresse para a pessoa, e desse estresse a pessoa acaba desistindo de tudo. Então veja bem, Davi ele desabafou diante de Deus, ele falou que ele estava já cansado de tanto clamar, a garganta dele já havia secado, ele estava cansado de esperar. Provavelmente ele estava vivendo uma situação bem difícil na vida dele, que estava levando ele a ter essa falsa sensação de que estava esperando demais, né? Então nós vamos ver aqui nesse salmo que ele desabafa isso com Deus, ele fala desta situação, que pessoas que estavam ao seu redor estavam voltando-se contra ele, pessoas que eram próximas a ele e estavam vendo ele como um inimigo, mas lá no meio do salmo ele vai falar que ele ainda assim confiava em Deus e pedia a ajuda de Deus. Então veja bem, se você está vivendo uma situação parecida, pensando em desistir, não desista. Busque em Deus, clame ao Senhor e Ele sempre irá te estender a mão, te ajudar e te socorrer. E aí ele diz assim, são mais que os cabelos da minha cabeça, o versículo 4 já. São mais os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam.
São poderosos os meus destruidores. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice e a minha culpa não te são ocultas. Então ele fala para Deus que Deus conhece a vida dele, conhece os erros dele, o pecado, as culpas dele. Ele estava falando que Deus sabia de tudo o que passava pela vida dele. Deus, ele conhece a sua vida. Deus, ele conhece a nossa vida. Deus, ele sabe tudo aquilo que se passa pela nossa mente, pelo nosso coração. Aí ele diz assim, ó, não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofrem vexame os que te buscam. Ó Deus de Israel, pois tenho suportado afronta por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Então veja bem, ele diz que ele, diante daquela situação, ele se tornou estranho aos irmãos. Ele não estava se referindo apenas aos irmãos de sangue, mas àqueles que estavam com ele constantemente, todos os dias. E aí ele se refere sim aos seus irmãos, biológicos, porque ele diz assim, desconhecidos aos filhos de minha mãe. Ele estava se sentindo como se fosse desconhecido. Tamanha era a solidão que ele se encontrava naquele instante. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajem caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afronta. Então veja bem que ele chorou, ele desabafou, ele expôs diante de Deus a vida dele. Pus em pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelaram sobre mim, E os que à porta se assentam. E sou motivo para castigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Então ele estava falando que em tempo favorável, quanto a ele, em tempo favorável, mesmo ele vivendo todas aquelas situações, pessoas se voltando contra ele, os amigos se tornaram estranhos, os irmãos se tornaram estranhos, e os amigos, os irmãos ali estavam como se fossem desconhecidos. Ele diz, mesmo assim, em tempo favorável, faço a minha oração. Então, mesmo que se você se sentir, como Davi estava, se sentindo cansado, mesmo que se você está sentindo com a garganta seca de tanto clamar, porque parece que você clama, e você tem a falsa sensação de que a oração bate no teto e volta para você, se você está ali cansado de tanto esperar, siga o exemplo de Davi. Ele diz assim, quanto a mim, no versículo 13, ele diz, quanto a mim, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Em tempo favorável, em tempo oportuno, ele estava orando, falando com Deus. E aí ele conclui, diz assim, responda-me, ó Deus. Ele pede para Deus respondê-lo. Pela riqueza da tua graça, Deus é rico, misericordioso, Daí ele diz assim, pela tua fidelidade em socorrer, Deus é fiel. Aí diz assim, livra-me do tremendal, no versículo 14, para que não me afunde. Ele pede para Deus o livramento. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arrastes a correntes das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responda-me, Senhor. Ele pede mais uma vez a ajuda e a resposta de Deus. Responda-me, Senhor,
pois compassivo é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Ele pede para que Deus se volte para ele, se ele esteja a favor dele, esteja com ele. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responda-me depressa. Ele pede, Senhor, responda-me depressa. Ele tinha urgência naquilo. Aproxima-te de minha alma e redime. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Por alimentos me deram fel. Então, quando ele esperou por misericórdia, ele não encontrou. A misericórdia dos homens ele se refere, né? Daí ele diz assim, quando ele esperou por alimento, me deram fel. E na minha sede, me deram a beber vinagre. Então, quando ele estava com sede, deram a beber vinagre. Aqui ele estava se referindo, como lá no título diz, o lamento de Messias, muito antes de Jesus vir, aqui já estava se retratando o que o Senhor Jesus passou na cruz, né? Que quando o Senhor Jesus estava com sede, ele pediu água e deram a ele vinagre. Lembre-se disso, né? Ele diz assim, por alimento me deram fel, e a minha sede me deram vinagre. A sua mesa tornou-se-lhe diante deles um laço. Então vejam só, e a prosperidade em armadilhas. Então veja bem, aqui Davi ele faz, muito antes de Cristo vir ao mundo, morrer e se entregar por nós, e ressuscitar por nós, aqui Davi já fala o que ele iria passar. Aí ele diz assim, obscureceram-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fez que sempre vacilasse o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira se alcance. Fique deserta a tua morada, ou a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas, pois perseguem a quem tu feristes e acrescentaram dores àquele a quem golpeastes. Somam-lhe iniquidades a iniquidades, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registros com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponham-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei em cântico o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso, os aflitos, e se alegram quanto a vós outros que buscais a Deus. Que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Então veja bem, Deus ele responde aos seus necessitados e ele não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos,
a herança. E os que lhe amam o nome nela habitarão. Então, esse é um salmo abençoado de vitória, que há momentos que Davi ele fala sobre a vida dele, o que ele estava sentindo, e também fala a respeito da vinda do Senhor, né? Então, coloque isso no seu coração. Se você se sente angustiado, triste, parece que você ora, clama, pede e não tem resposta, isso é só uma falsa sensação. Isso só está aqui, ó, na sua mente, no seu coração. Mas na verdade não é essa a realidade. Deus ele sempre ouve a sua oração. Deus ele sempre atende você. Você só precisa perseverar, confiar, crer. A Bíblia fala assim: não abandoneis, lá no livro de Hebreus, fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua confiança em Deus. Ela tem um grande galardão, tem uma grande recompensa para a sua vida. Deus ele vai te recompensar, em o nome de Jesus. Vamos fazer a nossa breve oração, para que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te peço, entrega um dia de bênção a essa pessoa, um domingo de vitória. Meu Deus, que esta pessoa que acompanhou essa leitura desse salmo, que o Senhor venha colocar a paz no coração dela, que o Senhor venha dar a bênção que ela precisa, que o Senhor venha enchê-la com a tua unção, com a tua misericórdia e com o teu poder. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, entrega um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória, de tranquilidade a essa pessoa. Que ela tenha um dia abençoado, de paz do Senhor no coração. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, pois assim eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, que esta oração venha a ser atendida. Meu Deus, que a oração que essa pessoa fez ao Senhor, o Senhor venha atender e venha socorrer. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.